inaceitável. Em Taguatinga, uma mulher chamou um jovem negro de macaco preto idiota, inútil e outras atrocidades. Tudo porque o homem, que é dono de um quiosque de açaí, disse que não podia tirar a banana do açaí porque a mistura já vinha pronta. Veja a reportagem. Paulo Vitor, de 22 anos, é dono deste quiosque de açaí em Taguatinga. O comerciante ainda tenta se recuperar das ofensas racistas que sofreu em pleno local de trabalho. Me senti um pouco ruim, essa questão daqui. Também, ninguém quer ouvir sobre sua pele, sobre sua aparência, qualquer coisa do tipo. O crime aconteceu na última segunda-feira. A cliente teria ficado insatisfeita com a forma como o Paulo preparava o açaí. E ela viu, na hora do preparo, o nosso açaí é batido com banana e xarope. Só isso. Aí ela viu eu colocando a banana e ela pediu para tirar. Pediu não, ela mandou eu tirar. Eu falei que não dava para tirar porque nossa receita já é fechada e é assim que nós trabalhamos. Com a receita já fechada. Ela foi e insistiu, começou a insistir, falando que ela que mandava por ser cliente. Eu tentei explicar que não, né, que já é receita fechada e não tem como não ser dessa forma. Este vídeo, gravado pelo comerciante, mostra o exato momento em que ele é xingado. Fala aí de novo, fala. Macaco preto, idiota, palhaço ridículo, ET, inútil, pateta. Ó. E faz o meu açaí. Quem manda aqui sou eu, você tá na minha cidade. Vai tomar açaí aqui nem nunca. Vou. Ó, fala de novo, fala. Vou tomar açaí aqui. Fala de novo. Fala de novo. Não tô interessado. Fala de novo, eu quero ver se tu fala de novo. Falo. Fala. Falo. Então fala aí. Falo. Tu mexeu com a pessoa errada. Eu te garanto que tu mexeu com a pessoa errada. Fala de novo, fala. Eu tô te garantindo. Fala de novo. Fala. Fala de novo, fala. Aqui tu não toma nenhuma, nunca. Injúria racial é quando uma pessoa ofende a dignidade da outra por elementos como raça, cor, etnia, religião, entre outros. A punição é de 2 a 5 anos de prisão e pagamento de multa. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o Distrito Federal registrou 101 ocorrências de injúria racial só no primeiro bimestre deste ano. Em outubro do ano passado, a injúria racial foi incluída na Lei de Crimes Raciais e, assim como o racismo, passou a ser inafiançável e imprescritível. Agora, nenhum dos dois delitos pode prescrever. Não haverá mais prazos para que sejam punidos pela Justiça, tornando-se passíveis de punição a qualquer tempo. O Ministério Público denunciou o caso para a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial. Agora, o que Paulo mais quer é que a justiça seja feita. Se ela realmente tiver um problema mental, algo do tipo, eu vou deixar quieto, tranquilo. Mas caso seja uma pessoa normal mesmo, sem nenhum problema mental, eu vou talvez entrar em um processo contra ela, sim. Macaco preto, idiota, palhaço ridículo. Que absurdo, né? Bastante sensato aí a fala do Paulo, né? E olha, a gente continua a falar ao vivo sobre esse assunto com a Alice Ribeiro, que está ao lado da delegada que investiga esse caso. Oi, Alice, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A gente está aqui com a Ângela Santos, que é delegada-chefe, responsável aqui pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial. Boa noite, Ângela. Conta pra gente, qual é a diferença, então, da injúria racial para o racismo? Porque até então esse caso estava sendo tratado como injúria racial, mas seria racismo, correto? Boa noite. À medida que eu tive informação, que eu assisti ao vídeo, eu percebi que se tratava de racismo de imediato. E como tal, por ser ação pública incondicionada, determinei que fosse registrada a ocorrência com o crime de racismo, para ser apurado o crime de racismo. Qual a informação que chegou para vocês? Não foi a própria vítima que veio aqui até a delegacia para fazer a ocorrência, correto? Não, eu recebi o vídeo por meio de uma emissora de TV, que me apresentou o vídeo, até então eu não sabia desse fato, e a partir do momento que eu vi que se tratava do crime de racismo, a autoridade policial tem que agir de ofício, então foi determinado que se registrasse a ocorrência para que o crime fosse apurado. Entendi. A pessoa que cometeu, né, esse ato, que falou essas palavras, ela foi identificada, foi presa?
Não, nós estamos em investigação, ela foi identificada e ela vai ser intimada para apresentar à delegacia. Alice, para que possa esclarecer os fatos e apresentar a sua versão. Alice, eu agradeço... Só um minuto que a Renata vai estar fazendo uma pergunta. A delegada está me ouvindo, né? Eu agradeço a delegada. Primeiramente, eu agradeço a delegada por estar falando conosco, viu, delegada? Muito obrigada. A população toda tem que entender as nossas leis, né? E entender que a gente não pode tratar o outro, quem quer que seja, pela identidade, pela orientação sexual, pela cor da pele, dessa forma, né? A gente precisa compreender isso, já passou muito tempo, o Brasil não compreendeu ainda e é preciso compreender. Então, é muito importante isso que a senhora está falando, ou seja, o próprio Paulo, ele não precisou ir até a delegacia prestar queixa. A partir do momento em que uma autoridade tem conhecimento, ou qualquer pessoa, isso que eu queria saber da senhora, qualquer pessoa que tem esse conhecimento já pode ir à delegacia prestar essa queixa, é isso? Ou seja, a sociedade como um todo, ela é responsável por esses crimes? Sim, todos nós somos responsáveis, né, para combater o crime de discriminação racial. E o crime de racismo, especificamente, diferente da injúria racial, que já teve uma decisão no STF com relação à ação pública, né, que também tem se tornado pública e incondicionada, ela é de imediato. Então, a partir do momento que a autoridade policial tomou conhecimento, que seja pela mídia, como foi o caso que aconteceu comigo, que eu vi aquele vídeo e identifiquei que se tratava de racismo e não de injúria racial, eu determinei de imediato que se fosse registrado o boletim de ocorrência para que nós pudéssemos iniciar as investigações, e é o que foi feito, né? Então, a autora já foi identificada. A vítima, nós não conseguimos ainda conversar com ela, porque ela não pôde comparecer à delegacia, nós tivemos outros fatos aqui hoje, então já foi conversado por telefone, já foi apresentada a sua versão para a delegacia, e o fato está praticamente já elucidado. Certo. Agora, e esse tipo de crime, ele tem acontecido bastante por aqui? Eu não considero que tenha aumentado o número de ocorrências. Eu acho que quando você tem uma delegacia especializada, que tem um atendimento com acolhimento, que a vítima procura a delegacia e não é julgada, né? Porque quando uma vítima de racismo procura a delegacia, ela não está relatando apenas aquele fato que ela sofreu naquele dia. Ela está contando toda a história de uma vida que ela sofreu de injúria, de discriminação ao longo de sua vida, do racismo estrutural, do racismo institucional. Então, quando temos uma delegacia que entende essas particularidades e acolhe essa vítima, ela se sente mais confiante de procurar a delegacia e de procurar também os canais de denúncia. Então, não entendo que o crime tenha aumentado o número de crimes, né? Mas sim o número de registros, que isso é muito importante, que você sai das cifras ocultas, né? Para termos dados e assim o Estado, o poder estatal, possa agir com políticas públicas no combate à violência de discriminação racial. Perfeito. Eu queria entender, agora, né, Renata? Delegada, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal, né, entendeu que a injúria racial e o racismo são os mesmos crimes, e o Congresso Nacional também. E aí, especificamente com relação a esse crime, a partir do momento que essa senhora ela vai ser identificada, certamente vai ser identificada, o que pode vir de fato acontecer com ela? Por que eu pergunto isso? Porque há uma reclamação da sociedade como um todo, e isso não diz respeito à senhora, diz respeito, obviamente, às legislações, de que não acontece absolutamente nada. E isso deixa uma mágoa muito grande, não só quem é vítima desse tipo de crime, mas em toda a sociedade, né? Poxa, eu vou me desgastar, vou até lá prestar uma queixa e não vai acontecer absolutamente nada com essa pessoa, vai pagar, sei lá, cestas básicas, vai fazer qualquer outra coisa, mas não vai ser preso ou não vai ter uma punição mais rígida. Nesse caso específico, o que pode acontecer de fato com essa senhora? Então, existe uma diferença de você ter tanto uma delegacia capacitada ou uma polícia, né, que capacita seus policiais para esse atendimento, porque a gente precisa entender também o racismo como uma forma institucionalizada, estruturada, né? Nós vivemos mais de 300 anos com um povo escravizado e temos 100 e poucos anos apenas de uma liberdade, que não teve inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, então, pelo contrário, foram excluídas. Então, a gente
a gente vive com pessoas, então assim, existe o preconceito institucionalizado, porque nós podemos ter delegados, policiais, juízes, promotores, que têm essa visão ainda arraigada com eles e que levam sempre para a injúria racial. Então, quando você tem, que a gente estuda de verdade os fatos e conhece essa contextualização histórica, a gente entende a diferença entre uma injúria racial e o próprio crime de racismo, independente da forma como o STF decidiu ou não, mas a gente entende isso, e foi o que aconteceu ontem. A partir do momento que eu vi esse vídeo, né, que eu assisti a esse vídeo, eu verifiquei que se aquele vídeo fosse, de fato, verídico, não tivesse nenhuma montagem nele, aquilo que eu estava assistindo caracterizava, né, em tese, o crime de racismo. Então, precisamos não de leis, porque a lei é bem clara, o que é injúria racial e o que é racismo. Precisamos de pessoas capacitadas que entendam a diferença disso, entendam a sutileza de uma investigação de um crime desse. Então, a gente precisa ter um outro olhar para fazer uma investigação de um crime de racismo. Concordo. Só para finalizar, então, desculpa, Alice. Então, no caso dessa senhora, o que pode, de fato, vir a acontecer com ela, doutora? Então, ela pode, como não é uma situação, né, flagrancial, ela pode responder a esse crime, aí vão depender dos antecedentes dela, que é o crime de reclusão, e aí a parte, ela ser presa, sim, por esse crime. Então, vai depender também de toda uma parte processual, quais são, se ela tem ou não antecedentes, que eu ainda não tenho essas informações. Então, depende de outras questões processuais, mas não o fato penal, né? O fato penal e a tipificação está sendo tipificado pelo crime de racismo e não pela injúria racial. Renata, voltamos com você. Perfeito. Agradeço muito a Alice, agradeço muito a delegada. E é isso mesmo, é muito importante esse entendimento que ela teve. É muito importante a sociedade inteira entender que esse racismo estrutural existe no nosso país e que a sociedade como um todo, precisa combater. Muito obrigada a vocês duas. Boa noite.